Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos falar sobre projetos que o Núcleo de Qualidade vem desenvolvendo junto ao Núcleo de Comunicação do HC, como a Intranet, o Projeto Wishes e alguns outros. Em especial, essa semana, estamos lançando o Portal do Paciente, que é um site feito especialmente para que os usuários dos serviços do Hospital de Clínicas encontrem facilmente todas as informações necessárias para facilitar a sua jornada dentro e fora do hospital. Para essa nossa conversa, temos aqui hoje as enfermeiras Nilcilene Pinheiro, coordenadora do Núcleo de Qualidade e Segurança em Saúde, e Mariana Schweller, supervisora do Núcleo de Qualidade e Segurança em Saúde. Olá meninas, tudo bem com vocês? Olá Trícia, tudo bem? Oi Trícia. Meninas, para a gente começar, eu gostaria que inicialmente vocês se apresentassem e contassem um pouquinho o que vocês fazem no Núcleo de Qualidade e Segurança em Saúde do HC da Unicamp. Excelente, Trícia, vamos lá. Bom, o Núcleo de Qualidade, Segurança e Saúde do HC da Unicamp possui 3 seções de atuação: Segurança, Qualidade e Educação Multiprofissional. A segurança, ela atua na gestão de riscos institucionais, na segurança do paciente e no Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Outra seção é a Qualidade, que eu vou deixar a Mari falar um pouco para vocês. Ela é a nossa supervisora dessa seção. Temos o escritório de projetos, que hoje tem uma das suas principais atividades, o gerenciamento dos projetos estratégicos do HC. E, por último, a seção de educação multiprofissional, que está sendo estruturada, sendo um dos projetos estratégicos do HC que está em andamento e que irá desenvolver e gerenciar as diretrizes de desenvolvimento estratégicos do HC. Então, hoje nós temos aí no nosso escopo de atuação a seção Qualidade, Segurança e Educação Multiprofissional. E eu acho que a Mari pode falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho dela hoje, dentro da seção Qualidade. Oi pessoal, eu sou Mariana, eu sou enfermeira e supervisora da parte da qualidade do Núcleo de Qualidade, Segurança e Saúde do HC. E as minhas principais atividades hoje são a gestão sanitária, gestão documental, tenho um trabalho com projetos de melhoria e agora a gente está começando a desenvolver algumas ações em cima da acreditação hospitalar. Meninas, eu acho legal a gente falar um pouquinho também sobre como que foi essa integração aí nessa junção de ideias do núcleo de comunicação com o núcleo de qualidade. Acho que a gente não tinha muito essa abertura, vem de uma gestão nova aí, nessa gestão nova, que a gente uniu as ideias e com isso a gente criou alguns projetos em conjunto. Acho que o primeiro foi a Intranet, que é para os nossos funcionários, a gente melhorou 100% a nossa Intranet aí. Agora a gente está alguns outros projetos tocando junto, que um deles é o Portal do Paciente. Então vamos contar um pouquinho para o pessoal como que surgiu esse projeto, qual foi a necessidade, por que e para que ele foi criado. A história desse portal, na verdade, ela começa lá em 2021. Nessa época eu trabalhava ainda na parte da segurança do paciente e um dos times que a gente tem dentro do núcleo de segurança é o time da comunicação. E todo mundo sabe que a comunicação ela é um dos pontos críticos dentro de qualquer hospital, de qualquer assistência em saúde, porque ela está presente em todos os momentos, em todas as etapas de todos os processos. Então, lá em maio de 2021, a gente tentou fazer um teste para aproximar o paciente do hospital e para melhorar a comunicação com os pacientes, com os familiares e com os visitantes. E a gente, na época, fez um teste com o que era o site do paciente, o que era ainda um rascunho do que o portal é hoje. E na época, infelizmente, por conta da pandemia, do coronavírus, esse teste ele acabou não sendo do jeito que a gente esperava e os nossos esforços estavam muito voltados ao combate da pandemia e a gente não teve tanta força para levar esse teste para frente. E a partir do ano passado, quando o Núcleo de Qualidade, Segurança e Saúde faz uma aliança com o Núcleo de Comunicação do HC, eu acho que a gente retoma esse projeto realmente com a intenção de melhorar a comunicação com o nosso usuário, com o nosso paciente, que é o principal interessado,
e padronizar também as rotinas, os horários e as informações que a gente dá aos pacientes, né? Então, foi no final de 2022 que a gente começa a desenvolver esse portal. A gente pega o que era o site do paciente, aprimora, hoje ele está muito mais legal, muito mais intuitivo, e aí a gente traz hoje essa ideia aqui para o Ressonância. Eu acho que é legal a gente falar que, assim, que muitas dúvidas, né, que a gente tem ali são dúvidas que a gente recebe até por telefone, por e-mail. Eu acompanho bastante os e-mails que a gente recebe pelo site do HC. E os pacientes familiares têm muitas dúvidas quanto ao funcionamento mesmo do hospital. Então, acho que o portal... eu lembro quando eu fui levar essa ideia para vocês, vamos fazer um portal, eu lembro, acho que foi a Mari mesmo que me falou, a gente tem um já quase pronto. E a hora que nós olhamos era, tipo, a mesma coisa que a gente queria fazer. Então, realmente, a gente só aprimorou e criou hoje o que está aí no ar. É muito mais completo e muito mais fácil de acessar, né? Vou aproveitar, já vou falar um pouco como que a pessoa pode acessar o portal, né? Então, a pessoa tem que entrar no site do HC, www.hc.unicamp.br. No menu, lá em cima, tem paciente, e ela clica ali e já vai ter portal do paciente. E aí ela entra no portal e navega ali. É um site bem fácil de navegar, tanto por celular quanto por computador. Então ele é bem fácil mesmo do pessoal mexer. Tem bastante figura, né? A gente colocou bastante desenho para o pessoal entender. Então acho que está bem fácil de navegar. Excelente. Eu acho, Trícia, aproveitando só para complementar, porque você mencionou 2 projetos, né, que o Núcleo de Qualidade junto com a RP aí tiveram uma frente, né, e é claro, outras áreas de interface também foram envolvidas, que foi a intranet, né, que é a primeira que você mencionou, e o portal do paciente. Então, eu acho que tudo isso vem de encontro, né, com essa jornada de fortalecimento da comunicação institucional, onde é criado, né, a intranet criada para o nosso colaborador, Isso. Facilitando a comunicação interna, melhorando, né, a comunicação interna, centralizando e facilitando o acesso à informação para os nossos colaboradores. E aí vem o projeto do Portal do Paciente, que aí agora voltado para o paciente, mas que não deixa de ser uma centralização da informação também para que os nossos colaboradores tenham acesso. Então, acho que essas 2 atividades que foram desenvolvidas em parceria com a RP, uma fortalece a nossa comunicação interna e a outra fortalece a nossa comunicação com o usuário. Eu acho que a nossa proposta é sempre essa, né? Nós da comunicação, fortalecer, padronizar essa comunicação e junto com a qualidade, que é o central ali, que sabe tudo que acontece no hospital, que tem um certo controle, né? Assim, de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo passado. Então, acho que a gente junta nossas forças aí para trazer cada vez mais benefícios, tanto para os funcionários quanto para o público externo. E aproveitando, meninas, vamos falar um pouquinho sobre qual plataforma que o portal do paciente foi desenvolvido. Porque a gente vira até meio programadora nessas horas, né? A gente tem a ajuda ali da informática, mas na unha fomos nós mesmos que fizemos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre qual foi a plataforma e quais são as vantagens desses recursos para o paciente buscar as informações. Bom, Trícia, ele foi desenvolvido, né, no Google Sites. Esse é um serviço gratuito que faz parte do pacote de aplicativos, né, que instituições e pessoas que possuem uma conta Google podem estar utilizando. E nós, como uma instituição pública onde o recurso é frágil, nós contamos com esses e outros aplicativos do pacote Google. Então, basta fazer login para acessar a plataforma e criar websites aí sem nenhum custo. E eu acho que, Trícia, o Google Sites ele é uma plataforma que permite criar esses websites de uma maneira intuitiva, porque ele é prático, envolve ferramentas de arrastar e soltar, então acho que isso facilitou muito para nós, né, internamente, desenvolver. Você que acompanhou e aprendeu junto com a gente, com a Mari. Certeza. E eu acho que a Mari tem uma participação muito importante nisso, né? Ela é muito a Mari, criativa. Eu ligava lá e falava, Mari, como é que eu faço isso? No começo eu falei, nossa, eu não vou fazer isso nem... Nunca vou saber fazer isso. E por fim é bem intuitivo mesmo. E de repente esse trabalho conjunto estava pronto, né? Todos os websites. Sim. E as áreas começaram a se inscrever e outros sites começaram a ser desenvolvidos. É claro que é uma ferramenta que nós estamos em constante implementação, né? Melhorias elas estão sendo contínuas. E eu acho que o site ele permite isso, que as pessoas interajam, que elas possam fazer uma cocriação, né? E eu acho que isso é importante. Eu também queria ressaltar que
O site, né, desde o começo, ele sempre foi pensado para ajudar o paciente, para ajudar o familiar, o visitante, as pessoas que são cuidadoras ou que estão ali em volta do que é o nosso cliente, né? Porque, afinal de contas, todos nós só trabalhamos para poder prestar uma boa assistência, um bom cuidado e acolher bem esse paciente que vem até o HC da Unicamp. Então, esse site ele começa desse jeito, mas a gente precisa ainda acompanhar muito o nosso paciente para saber como que a gente pode melhorar, porque está sendo feito para ele. Então, dentro do site, a gente, inclusive, já colocou a nossa pesquisa de satisfação, o tema da experiência do paciente, de acompanhar a jornada do paciente, é um tema que está em alta, e a gente usa esse formulário, que também é um formulário Google, né? Também de fácil acesso, também intuitivo. Então, a gente coloca lá dentro desse site para poder ouvir como que está sendo a experiência do nosso paciente, porque a gente só consegue melhorar mesmo o nosso serviço, as nossas informações, se a gente conseguir enxergar o que está bom e o que está ruim para ele. E acho que uma coisa legal da gente falar também é que ali são as informações oficiais, né? Porque às vezes pergunta para alguém no corredor, às vezes a pessoa tá ali, pergunta alguma coisa, ou cai num outro ramal que nem é dentro do hospital muitas vezes, e a pessoa tem uma informação equivocada. Até porque as nossas informações algumas vezes mudam, né? Algum horário de visita de alguma enfermaria pode mudar. Então, o portal é o lugar onde as informações vão estar o mais atualizadas possíveis. Você são centraliza oficiais. e facilita, Exato. né, o acesso à informação. Você garante uma informação segura para o usuário e também para o colaborador, para que ele possa transmitir também se for necessário. Porque até o colaborador, se tiver alguma dúvida, ele entra no portal, ele vai saber ali qual é a oficial, né? Pra gente não ter esse ruído de comunicação, essa comunicação que cada um fala uma coisa. Então, ali é o central mesmo, que vão ter as informações oficiais. Ali a informação está segura. Exatamente, é uma informação oficial. Exatamente. E eu acho que também auxilia, até pensando assim, não como hoje enfermeira da qualidade, mas como enfermeira mesmo da assistência, quando a gente interna um paciente, a nossa preocupação no primeiro momento é em fazer o procedimento, em garantir a medicação, em ver se está tudo certo, que horas que vai para a cirurgia ou não. E às vezes a preocupação do paciente, do familiar é que horas que vem a minha comida, alguém vai poder ficar comigo? Não vai poder ficar comigo? Será que tem uma capela aqui que eu possa fazer uma oração? E como a gente tem tudo isso dentro do site, então também traz um pouco mais de conforto, né, para a pessoa que está ali. E segurança, né? Porque a informação, ela está disponível, né? Talvez eu não consiga, como enfermeira, naquele primeiro momento, dar todas as informações que eu preciso, mas a informação está lá no site, e o site é uma ferramenta de auxílio para todo mundo. E, inclusive, o site, o portal do paciente, ele traz essas perguntas básicas, né? As principais perguntas, as principais dúvidas. Sim. E eu achei que ficou incrível, ficou bem, bem fácil de acessar. E são realmente as principais dúvidas, como a Mari acabou de mencionar. Porque, às vezes, enquanto a preocupação do profissional está voltado para oferecer uma assistência segura, a comunicação, apesar de ser a segunda meta, né? Aí de segurança estabelecida, né, pactuada pela Organização Mundial da Saúde, que nós no Brasil seguimos, ainda é a menos trabalhada. E eu acho que entra muito essa questão do paciente, essas dúvidas são importantes, e o portal ele trouxe de uma forma incrível para que o paciente possa navegar e sanar ali as suas principais dúvidas, tanto durante o seu processo de período de internação, como após o período de internação. Porque a dúvida do paciente... Isso, a dúvida dele vai além do processo de atendimento durante, né, a jornada dele hospitalizado. Mas ele tem dúvidas na alta também. E agora? Estou saindo daqui. Posso estar saindo em uma cadeira de rodas. Como vai ser o meu cuidado? Como eu vou, né, voltar para as minhas atividades? Mal, né? E se eu me sentir mal? Como é que eu faço? E a minha medicação? Como são os horários? Eu posso comer de tudo? Né? Como... Então, eu acho que o portal ele traz dúvidas que vai além dos muros da instituição. Sim, inclusive se a gente olhar no canto direito do portal, lá em cima, tem um acesso para essas principais dúvidas, né? No nosso primeiro podcast aqui, a primeira edição do Ressonância, a gente gravou o ano passado com a doutora Elaine Ataide, que é a superintendente do HC. E a gente abordou principalmente essas dúvidas. Foi um levantamento que a gente fez. Quais são as principais dúvidas da população? E aí a gente resolveu colocar no portal mesmo, porque são dúvidas muito recorrentes, né? Então, acho que isso já ajudou. Falando um pouquinho dessas dúvidas, vamos aproveitar já essa questão.
vamos escolher, cada uma escolhe aí de um grupo de dúvidas e falar sobre algumas delas. O que vocês acham? Legal, vamos lá. Vamos lá. Trícia, eu vou puxar sobre a alta, pode ser? Ótimo, super Vamos bom. lá. Então, com relação à alta hospitalar, quando o paciente acessa o menu alta, tem lá as principais dúvidas que ele pode ter no momento da alta hospitalar. Eu vou trazer para vocês algumas, mas outras com certeza são importantes e vocês também encontrarão lá no portal do paciente. Uma delas é: o que eu devo perguntar para a equipe médica e de enfermagem no ato da minha alta hospitalar? Então, o paciente, às vezes, ele tem dúvidas sobre o que perguntar para a continuidade da sua assistência, né, no seu domicílio, na sua casa ou na instituição de longa permanência para idosos. E é frequente ter essas dúvidas, então o portal vai trazer algumas respostas. Onde ele deve, né, receber os documentos da alta hospitalar, o que ele tem, né, que fazer e que ele não pode esquecer no alto dessa alta hospitalar. Retorno, Trícia, também é outra dúvida que os nossos pacientes apresentam, né? Isso. E aí tem uma orientação voltada só para isso, né? O que ele precisa saber sobre o retorno dele. Após a alta, onde ele retorna? No ambulatório, como agendar essa consulta, informações importantes que ele precisa registrar e que ele precisa perguntar para o médico antes da alta hospitalar. E se ele não se sentir bem após a alta, o que ele pode fazer? Então, o portal do paciente também traz respostas. E é comum o paciente ter essa insegurança na hora da alta, porque ele tem toda uma equipe para prestar um atendimento para ele ali dentro do ambiente hospitalar. Ele vai para casa e é o familiar, é o acompanhante que vai dar continuidade nessa assistência. E é comum ele ter essa alta, ele ter essa insegurança. E o portal traz esse acolhimento, traz essas informações que vai garantir com que ele saia, né, com segurança e que talvez alguma dúvida que ele tenha e que ainda precise desenvolver, ou ele ou a família, para dar essa continuidade na assistência, ele pode estar acionando a equipe. Isso. Mari, quer falar um pouquinho sobre algum grupo? Eu quero sim, Trícia. Eu quero ressaltar aqui a nossa unidade de emergência referenciada, que todo mundo conhece como UER. Eu acho que tem muita dúvida sobre o atendimento de lá. Muita dúvida. Então, assim, o que é, né, essa unidade de emergência referenciada? Ela é uma unidade que atende casos de alta complexidade, alta gravidade aqui na região. Então, não é um serviço ambulatorial, isso a gente precisa destacar, né? Mari, eu acho isso muito importante a gente falar, até tá na minha listinha aí, a gente conversar com alguém da UER mesmo, fazer um podcast sobre a UER especificamente, porque a gente tem muita dúvida sobre isso, né? Que às vezes a pessoa acha que uma febre, alguma coisa leve, a UER é o lugar certo para isso. E, na verdade, não é. Não é. A gente né? tem outras unidades de atendimento básico ou de atendimento intermediário que devem prestar assistência antes do paciente ser encaminhado para um serviço de complexidade alta, como é a HC. Mas o pessoal também tem outras dúvidas, né, Trícia? Eles também querem saber se tem horário de visita na UER, se os médicos conversam com a família, como que funciona. Então, dentro do portal do paciente, na aba da UER, tem essas dúvidas respondidas, né? Então, existe sim um horário de visita, 1 hora por dia, e também nesse horário que é passado o boletim médico, ou, né, se o médico daquele paciente tiver em algum procedimento de urgência, esse boletim também pode ser passado depois. Mas existe esse contato com a família, sim. E acho que tem algumas coisas importantes também, ainda falando da UER, sobre trocar receita, tirar ponto, fazer curativo, se faz atendimento ambulatorial ou não, tudo isso tá lá no portal, né, Mari? Isso, tá lá no portal. Mas como a gente já falou antes também, como é um serviço que atende alta gravidade e alta complexidade, esses serviços de saúde básica não são feitos lá. Isso. Realmente é uma equipe dedicada a atender os casos mais complexos da região. Eu escolhi a aba de agendamentos, que eu acho que também a gente tem muita procura nisso, que a pessoa tem a principal dúvida assim, como é que eu faço para agendar uma consulta no HC? Eu já tenho um encaminhamento, o meu médico me encaminhou. Então, já até esclarecendo, né, o primeiro passo é a unidade básica de saúde mais próximo da residência. Lá, o paciente vai ser avaliado e, de acordo com o caso, será encaminhado via CROSS, né, que é a nossa central reguladora de vagas. Então, tem tudo isso explicadinho lá para a pessoa ler e entender. Tem sobre troca de ambulatório, né? Então, que já é paciente, se quer ser atendido em outro ambulatório. Tem sobre confirmar a data de procedimento e exame. Quem não pôde comparecer, o que pode fazer. Enfim, como remarcar, como agendar, né, um retorno no ambulatório.
Então, tem bastante dúvida que o paciente pode tirar, né, nessa aba aí de principais dúvidas. Sim, e uma dúvida importante também que a gente percebe, até porque o HC, né, da Unicamp é referência, né? Nós temos um capital intelectual incrível dentro da nossa instituição. E uma dúvida frequente, porque os pacientes de outros estados também querem ser atendidos aqui, Sim. né? Pelo resultado, desfecho, né, do nosso atendimento. E é comum ter essa dúvida também. Como eles fazem para serem atendidos aqui no HC? E aí o portal traz essa informação, porque existe uma referência, né, de municípios que são atendidos pelo HC. E o site também, o portal também traz essas informações que são importantes, né, para toda a sociedade. Isso, e lá nas Gerais também, eu tô dando uma olhadinha aqui agora, tem uma coisa muito importante, que é como é feita a atualização de dados de pacientes e familiares. A gente tem esse problema, né, Mari? Né, Nil? Que a gente, muitas vezes a gente não consegue entrar em contato com o paciente, porque o contato está desatualizado, o telefone está desatualizado, ou às vezes a pessoa vê um telefone que não reconhece e não atende. Então, a gente precisa que esses dados sejam atualizados com frequência, né? Sempre que mudar algum dado. E hoje essa atualização é feita pessoalmente no serviço de agendamento, no 3º andar do hospital. Exatamente, e essa é uma informação importante porque os profissionais, eles entram em contato com os pacientes, por exemplo, para convocação, né, de cirurgia, e é comum fazerem uma tentativa, 2 tentativas não conseguirem, e às vezes um telefone, né, de referência que algumas vezes eles conseguem esse acesso e outras vezes até com a rede de atendimento mesmo para tentar localizar esse paciente que às vezes está aguardando para fazer um procedimento cirúrgico conosco. Então essa atualização ela realmente é muito importante, Trícia. Bem, meninas, por conta do planejamento estratégico, o HC está muito focado na questão da melhoria da comunicação interna, da comunicação externa e até mesmo na integração, né, entre esses 12 projetos que estão sendo executados por diversos times, como a qualidade gosta de chamar, que são as equipes que estão realizando trabalhos excepcionais, assim, dentro do hospital, acho que até nunca vistos anteriormente, assim. Na visão de vocês, que são tutoras, né, de alguns desses projetos e integrantes do time que está à frente da política de comunicação institucional do hospital, qual a importância de se criar o portal do paciente e facilitar essa comunicação com o paciente e com a sociedade? Trícia, o portal, né, portal do paciente, ele é uma ação estratégica. E eu percebo que essa ideia ela foi fortalecida com o Projeto 7, né, que é o nosso projeto de comunicação institucional, do qual você, o Edmilson, também fazem parte. E também é importante dizer que o Projeto 4, que é o de experiência do paciente, que a Mari está como tutora desse projeto, também é uma área importante dentro do nosso site hoje. Sim. Né? O paciente, o seu acompanhante, eles podem acessar a qualquer momento e registrar a sua experiência dentro do nosso site. E isso traz aí novas oportunidades de melhoria. Cada vez mais nós vamos estar melhorando e qualificando, né, a nossa assistência, deixando ela cada vez mais qualificada e segura para o nosso paciente. E o objetivo é isso, é tornar a jornada do paciente cada vez mais exitosa dentro da nossa instituição. E o que eu percebo, Trícia, é que as organizações de saúde elas estão incorporando cada vez mais ferramentas e recursos, né, que permitem essa conexão do paciente com o seu plano de cuidado, com a sua assistência. E eu acho que essa iniciativa, ela é sim um grande desdobramento desse projeto. Tem iniciativas anteriores, né, como a Mari mesmo mencionou, mas isso foi muito fortalecido com essas estratégias. E o que me vem em mente agora, Trícia, eu acho que até talvez compartilhar, me vem a história da Alice, né, aquele filme do Alice no País das Maravilhas. Uhum. Mari, a gente está sempre falando sobre isso e contextualizando. E esses dias, numa apresentação, foi interessante porque eu fiz uma analogia daquela passagem com o nosso planejamento estratégico, né, com esses projetos estratégicos que nós temos hoje. Porque quando a Alice para e pergunta para o gato, né, qual o caminho que ela segue, e ele pergunta para ela para onde ela quer ir, e ela responde, não sabe, e o gato diz para ela que então qualquer caminho serve. Se a gente trouxer para essa analogia hoje, eu acho que o planejamento, ele trouxe essa visão, né, essa visão do caminho. Qual o caminho seguir?
Qual caminho seguir? Então, hoje a sensação que eu tenho, a minha percepção é que nós estamos enxergando o caminho. Então, a Alice, talvez ela mudasse a fala dela quando ela fosse perguntar, e o gato mudaria a resposta. Eu acho que hoje, com todas essas iniciativas, com essa organização do desdobramento dos projetos estratégicos do planejamento, o que eu percebo é que a Alice responderia para ele sim. Eu sei onde eu quero chegar. Qual que é a visão do HC? É ser uma instituição acreditada internacionalmente até 2026. Sim. E os projetos são nada mais do que um desdobramento dos objetivos. E os objetivos são esse caminho. Então, quando ela respondesse para o gato ia dizer para ela, olha, então pega esse caminho aqui, porque é esse caminho que vai levar o HC a alcançar a visão que ele tem. Até porque eu acho que o processo do planejamento, né, foi muito legal. Então, eram reuniões que a gente tinha, né, dos líderes de todo o hospital, né, de líderes de todas as áreas ali, e onde a gente podia falar, onde a gente podia apontar o que a gente vê de erro, ou o que a gente vê de oportunidade de melhoria mesmo. Sim. Né? E ali, juntos, nós construímos os projetos, né? Dali Exato. saíram os projetos. Então, com a mão de todos ali. De todos. Eu acho que isso foi muito legal. Acho que isso que deu uma visão... E uma coisa que eu sempre falo quando eu tô em alguma reunião assim com o pessoal, eu acho que a gente vem com uma turma muito boa no hospital. Então, uma turma que quer ver a melhoria, uma turma que tem ideia, uma turma que tem experiência, que tem know-how, sabe? Exato. Então, eu acho que juntou tudo isso e tá aí, saindo o planejamento estratégico e até 2026 Exato. Teremos muitas novidades por aí. Não é nem só o caminho, né? É que ter o caminho é um ponto, mas Sim. agora nós temos pessoas caminhando juntos. Pessoas caminhando juntos, na mesma direção. Exato, né? Exatamente. E todos assim envolvidos, né, com esse processo de uma forma incrível. E eu acho que está tudo sendo construído por muitas mãos. E eu acho que é um momento que a gente vive dentro da HC da Unicamp e a gente não pode deixar de dizer também do apoio. Sim. Então, além de ter pessoas caminhando conosco, eu acho que nós temos uma alta gestão que está nos permitindo caminhar. Sim, então, eu tenho essa percepção. Eu posso caminhar com esses projetos estratégicos junto com todas essas pessoas que estão envolvidas. Então, na figura da superintendente, a professora Elaine, o nosso coordenador de assistência, o professor Barreto, a nossa coordenadora de administração, a professora Fernanda. Então, eu acho que todos eles nos permitem caminhar. Então, eu acho que nós não estaríamos seguindo com esses projetos estratégicos do HC se eles não permitissem, apoiassem que a gente seguisse esse caminho aí nessa jornada para entregar o que a gente precisa até 2025. E uma coisa que eu queria destacar, que é uma coisa que a gente conversa muito lá na qualidade, né, Nil? O que essa acreditação hospitalar que a gente fala tem a ver com o portal do paciente? Vocês devem estar se perguntando, né? O que a gente começou verdade, a falar a gente de fala portal, como se fosse... e aí foi para acreditação. Então, eu acho que é bacana a gente explicar aqui o que é essa acreditação hospitalar. Então, quando a gente fala de acreditação hospitalar, a gente está falando de padronizar os processos de trabalho e que eles tenham um nível de excelência que permita que a gente evite erros de assistência ao paciente, que a gente tenha uma assistência segura, uma assistência excelente e que a gente coloque o paciente no centro do seu cuidado. Então, a gente fala muito, ultimamente, sobre cuidado centrado no paciente. E esse cuidado, ele é uma abordagem que vem sendo desenvolvida ali no HC da Unicamp, que é você colocar o paciente no centro de todas as decisões do seu cuidado. Não é delegar para ele a decisão, se vai fazer ou não um tratamento, mas é promover uma educação, apoiar o paciente nas suas decisões. E eu acho que o site, né, o portal do paciente, ele vem para isso também, para a gente começar a promover uma educação com esse paciente, para envolver ele no cuidado. Então, tem lá orientação sobre como o paciente pode lavar a mão, como que ele pode ajudar a garantir a identificação segura, né, a sua pulseira, o procedimento correto no lugar correto, como que ele pode estar envolvido, né, nos cuidados de evitar o surgimento de uma lesão por pressão. Então, o portal do paciente ele também vem para isso. Eu acho que ele é o nosso primeiro grande passo para colocar mesmo o paciente no centro do seu cuidado. Excelente, Mário. Eu acho que é isso mesmo. E aproveitando, né, para a gente finalizar o assunto sobre o portal, hoje, se a pessoa tiver uma sugestão para incluir no portal, como que essa pessoa pode sugerir uma melhoria ou uma questão que não está lá, ou uma dúvida frequente?
Excelente, Trícia. Eu acho que assim como na intranet, né, voltado para os colaboradores, nós deixamos, né, um aplicativo para que eles possam contribuir, deixando a sua experiência, a utilizar a nossa intranet e trazer sugestões. O mesmo acontece no portal do paciente. Então, o paciente ele pode interagir, ele pode encaminhar e vai ter uma pessoa da sua equipe, inclusive, né, nas relações públicas. Por acaso sou eu. Isso, disponível e que vai estar utilizando a experiência do paciente nessa navegação para melhorar cada vez mais. Então, a melhoria do portal ela vai ser contínua. O portal ele é dinâmico, ele vai estar em constante reconstrução e implementação. Sim, com certeza. Antes de terminar, vamos falar um pouquinho sobre o projeto que a gente está tocando junto também, que eu acho que é, pelo menos, a menina dos meus olhos aí, que é o projeto Wishes. É um projeto que a gente está lançando também essa semana, né? Agora, nesse mês. Para explicar um pouquinho, pessoal, é um projeto que a gente centraliza as ações de humanização que já existem no hospital, baseado em 2 pilares, da empatia e da sustentabilidade, né? Então, dentro do projeto Wishes, que também é dinâmico, que também tem constante atualização, que hoje a gente pegou algumas ações que já existem e montamos o Wishes, mas nada impede que tenham muitas outras e eu acredito que vão ter. Então, a gente centralizou dentro do projeto para que a gente consiga crescer, né? Que essas ações atinjam mais pessoas. Então, vou falar um pouquinho, mas aí vocês complementam. Perfeito. A gente tem um dos projetos, é o Minha Estrelinha, que já é feito foi criado por um colaborador nosso, um enfermeiro da UTI pediátrica, e que após passar por uma perda, né? Ele perdeu um bebê, o filhinho dele, há 20 anos atrás. E ele fala que uma das coisas que ele mais lembra é que entregaram os pertences do neném num sanito preto. E que isso marcou muito ele. E aí, e que ele foi num curso lá dentro do hospital, do cuidado paliativos, e as pessoas, percebeu que as pessoas continuam recebendo os pertences, continuavam, né? Recebendo os pertences em sanitos pretos. Então, ele criou uma sacolinha personalizada para que os pertences das crianças da pediatria, que infelizmente falecem, né? Fossem entregues de uma maneira mais humanizada. Então, com o símbolo da estrelinha, que a gente sempre fala, virou uma estrelinha. Então, e muita gente se disponibilizou a ajudar, então tem chaveiro em formato de estrelinha, tem muita coisa legal dentro dessa ação. Tem o de sustentabilidade, que a gente vai começar agora a arrecadar lacre de alumínio para trocar por cadeira de roda para o nosso hospital, cadeira de rodas para o nosso hospital. Tem o da medicina nuclear também, medicina nuclear, que trabalha o eixo da sustentabilidade, principalmente financeira, né? Sim, também. Com uma pequena mudança no processo de trabalho, conseguiu gerar uma economia na utilização de lençóis, na lavagem e tudo mais, é isso. É isso mesmo, inclusive esse projeto ele tem uma ascensão, foi um projeto premiado aí no Lean Six Sigma, né, nós ficamos orgulhosos aí pela equipe da medicina nuclear, e o Núcleo de Qualidade, Segurança e Saúde vai ser a 2ª unidade, então esse projeto ele começa a ser desdobrado, ele vai começar a ser ampliado. Essa é a ideia. Então tem ações dentro desse projeto de sustentabilidade que dá para ser aplicado na área administrativa também, por isso o nosso piloto, mas também dá para caminhar pela área assistencial. Então, a nossa unidade é a próxima unidade piloto para contribuir aí com a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela aparece 2 momentos no referencial estratégico do HC. Ela aparece quando a gente pensa na visão, né? A gente busca essa sustentabilidade. E quando a gente olha para os nossos valores, né? No valor do HC, empatia e sustentabilidade está lá. Por isso, eu acho que o projeto Wishes, ele está muito forte com os valores, né? Do HC. E, na verdade, já existe, né? São coisas que já existem dentro do hospital. Muitos já existem. Então, a gente só juntou para ter mais força. O projeto Wishes, ele vai dar voz, né? Ele vai dar visão para esses projetos, porque antes as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Isso. Por exemplo, o projeto Minha Estrelinha vai ganhar força, a instituição vai ficar sabendo. O projeto de sustentabilidade aí, que é a medicina nuclear. Algumas áreas não sabem que existe. A gente fez um podcast também com a professora Cristina Terzi,
e a enfermeira Roberta, do Cuidados Paliativos. E, aliás, foi daí que começou a surgir o Projeto Wishes. E elas falaram sobre algumas ações que a própria equipe do Cuidados Paliativos fizeram para pacientes paliativos, né? Pacientes, Sim. como se fossem os últimos desejos dos pacientes. E, gente, são coisas incríveis, né? Que a gente faz dentro do hospital e ninguém sabe. E pouca gente sabe. Então, a ideia do Wishes é isso, mostrar para o mundo o que a gente faz de legal também. E isso puxa muita coisa, você né? Mostra o que de bom está acontecendo e é a corrente do bem, né? Daqui a pouco outros projetos estão surgindo. Também tem o Atitudes que Inspiram, isso. Que a gente pegou histórias de algumas pessoas que inspiram outras. Então, a primeira que está saindo agora é da Sol, com o brilho dela, com aquele carrinho brilhante dela de medicamento, tudo, ela leva brilho para todos os andares do hospital. E com isso, o RH me procurou e falou, olha, vamos deixar nesse projeto vamos abrir um bracinho nele para que os colaboradores pudessem elogiar o amigo, o par, que era uma coisa que a gente não tinha. A gente tem ouvidoria, que são os de fora que elogiam, né? Ou criticam. O nosso não é crítica, viu, gente? O nosso é só elogio. Então, assim, que os pares possam se elogiar, porque às vezes a pessoa te admira e você não sabe, né? Então, também tem isso dentro do Wishes. Então, eu acho que vai ser bem legal. A gente criou o site, já tá sendo divulgado aí. O que a gente tiver de gente querendo fazer parte, nós estamos abertos aí a ideias e tudo mais. Com certeza. Com certeza, Trícia, surgirão, né, novas iniciativas. Eu acho que o projeto, ele visa isso, fortalecer essas ações de humanização, como você mencionou, do cuidado paliativos, que eles fazem trabalhos incríveis. Eu acho que vai fortalecer, sim, todas as ações de humanização, fortalecer a empatia, fortalecer a sustentabilidade, fortalecer os valores que o HC traz no seu referencial estratégico. Exatamente. Bom, meninas, nós estamos chegando ao final desse podcast. Então, quero deixar aberto aqui para vocês, se vocês querem destacar mais algum ponto importante, seja do portal, seja do nosso trabalho em conjunto, seja de algum outro projeto. Eu acho que eu só quero falar algumas coisas que a gente já comentou aqui. Então, você que está ouvindo a gente, entra lá no portal, dá uma olhada no conteúdo, conta pra gente o que achou, porque é para você, seja paciente, familiar, usuário, ou se você só está ouvindo a gente mesmo e não conhece o nosso serviço, mas entra lá, fala pra gente o que você achou e como que a gente pode melhorar para que esse portal ele seja ainda mais completo e mais robusto para você. Bom, para você que está nos ouvindo, espero que nós possamos ter trazido aí alguns pontos de discussão que faça com que você participe, que você interaja. Se você é um dos colaboradores do HC, está sabendo do Projeto Wishes, por exemplo, tem uma iniciativa, conhece ações que valorizam a empatia, a humanização, traz, né, para relações públicas, traz para que as pessoas possam conhecer, para que você também seja uma fonte de inspiração para outros grandes projetos de humanização dentro do nosso HC. E com relação ao portal, ele já está disponível, como a Mari já colocou aqui. Entrem, acessem, tragam as melhorias, contribuam, porque ele está em constante construção e implementação. Como a gente já havia mencionado, ele é um portal dinâmico. Então, ele vai estar em constante implementação. Agradecer, Trícia, pela oportunidade de estar aqui também nessa discussão com você, com a Mari, que os nossos ouvintes tenham preenchido, né, essa manhã aí com informações que possam contribuir também, onde eles estejam, que eles possam estar agregando no dia deles. Muito obrigada. Isso, só lembrando que, então, tanto para acessar o site do Portal do Paciente, quanto para acessar o site do Portal Wishes, é pelo site do HC, www.hc.unicamp.br, ou através do nosso Instagram, lá no Linktree também te direciona para um desses sites. Então, meninas, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a parceria, agradecer a ajuda que vocês estão sempre dispostas, estão sempre de braços abertos e ouvidos abertos para a gente, e acho que todos no hospital hoje sentem isso também. Então, quero agradecer de coração por tudo que a gente tem feito junto e por tudo que a gente ainda vai fazer, se Deus quiser. Com certeza, Trícia. Obrigada pela oportunidade e que esse seja
um dos projetos de muitos que a gente ainda vai desenvolver juntos. Excelente, meninas. Muito obrigada. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.